O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente olha e não vê. Na vida cotidiana, que muitas vezes nós levamos, nós estamos com pressa, nós passamos às vezes pelos mesmos lugares e não observamos certas coisas. Então assim, a capacidade de observação é essencial. Então, por exemplo, você pode passar todo dia por essa praça. Todo dia pela praça. O cronista vai passar todo dia pela praça. Mas um dia ele vai enxergar a banca. Um dia ele vai enxergar o gabinete de leitura. Entendeu? Ele vai sempre observar o mundo em volta dele. Que, aliás, é uma coisa fundamental. A gente não consegue escrever bem sobre aquilo que nós não conhecemos. O cronista, ele escreve sobre o mundo dele. Ou seja, ele escreve sobre aquilo que ele conhece. O que acontece com um ficcionista? Com alguém que escreve um conto, um romance e tal, né? Esse tipo de autor, ele vai escrever sobre o mundo que ele quiser. Ele pode perfeitamente inventar um mundo. Vários autores inventaram inúmeros mundos, né, de ficção, mas o cronista não. O cronista, ele escreve sobre o mundo dele. Ou seja, você escreve sobre aquilo que você conhece. O Machado de Assis escrevia sobre o Rio de Janeiro. O Nelson Rodrigues escrevia sobre o Rio de Janeiro. O Plínio Marcos escrevia sobre Santos e sobre São Paulo. O Drummond escrevia lá sobre Itabirito, mas também escrevia sobre o Rio de Janeiro. Entenderam? Então assim, a Lídia Federici escrevia sobre Santos, na Tribuna, né? Então você escreve sobre o seu mundo, porque você só consegue escrever bem sobre aquilo que você conhece e viveu, e sobre as pessoas que você conhece e viveu com elas, ou sobre as pessoas que te trazem histórias sobre a vida delas, mas são pessoas que você conhece. Então, por exemplo, no final do ano passado eu estava na confraternização do jornal, eles fazem lá na Ilha das Palmas, lá no Guarujá. E estava todo mundo na piscina batendo papo, aquele sol, verão e tal, festa de fim de ano. E aí eu estava conversando com o marido ele foi meu aluno, né? O marido de uma jornalista do jornal lá, fotógrafo, e a gente batendo papo, e ele me contando que ele não aguentava mais ser chamado de comendador. Aquela novela das 9, porque ele era muito parecido, a barba, o cabelo. Eu falei, mas por que te aborrece? Aí ele começou a me contar a história, e aí ele contou que ele foi para uma cidade do interior, uma cidade muito pequena, agora eu não me lembro o nome, e parou a praça central. Que ele entrou numa loja, parou a loja, e deu autógrafo, gente achando que ele era o comendador, né? E aí nessa conversa, ele lá na frente virou para mim e falou assim, e você não sabe, nós fomos para lá com uma placa falsa de carro. Falei, como assim? Ele falou, não, era feriado e um dia antes caiu a placa numa enchente em Santos e eu tinha que pegar a estrada. Nós fizemos uma placa no Photoshop, plastificamos, amarramos na chapa do carro ali, viajamos e voltamos em... Aí eu falei assim para ele, quando ele terminou de contar essa história, eu falei assim, Júnior, você me deu 2 crônicas, posso escrever? Ele falou assim, pode, só não põe meu nome. Eu falei, não, eu te mudo o nome, que é aquela liberdade. Você não tem, se fosse uma reportagem, eu teria que provavelmente dar o nome dele, mas era uma crônica, era uma história. Então, acabei fazendo 2 para o jornal, o Comendador e a placa, agora eu não lembro o título, a placa alguma coisa. Então assim, são histórias que nascem do mundo, nosso mundo, a partir de observação. Ou seja, ele me contou uma história, né, que vira uma crônica, porque na verdade o cronista, ele procura
o mínimo. Ele procura as pequenas coisas. O cronista não escreve sobre grandes fatos. O cronista escreve sobre pequenos fatos. Sobre pequenas coisas da onde? Desse mundo nosso, que é o nosso cotidiano. Mas se o cronista é uma visão pessoal sobre o grande fato, deixa de ser uma crônica? Não, ele tem que. Pode ser um artigo. Aí. Deixa de ser uma crônica. Pode ser uma crônica se der, por exemplo, a relação dele com aquele fato. Pessoal com aquele fato. Por exemplo, na quinta-feira retrasada, feriado de Páscoa, né, eu estava indo a São Paulo. E eu peguei o ônibus de linha Santos-São Paulo, ponte rodoviária. E tinha muito trânsito na entrada da cidade por conta do incêndio na Lemoa. Era o primeiro dia de incêndio na Lemoa. O ônibus passou ali na saída de Santos a uns 300 metros do incêndio, 400 metros do incêndio, aquelas chamas enormes e tal. Eu estava sentado no último banco do ônibus. Eu estava lendo. Aí quando eu olhei para o lado e vi as chamas, a gente já sabia do incêndio, vi as chamas, eu fechei o livro e fui observar as chamas. Eu olhei para fora do ônibus. Quando eu olhei para dentro do ônibus, quase o ônibus inteiro estava assim por incêndio. Isso é a crônica. Entendeu? Eu não vou escrever sobre o incêndio. Eu vou escrever sobre a sua impressão. De um detalhe que me chamou a atenção no incêndio. O grande fato, ele é só o pano de fundo. Entendeu? O grande fato é só a cortina do palco. Entendeu? A crônica vai procurar o rodapé, os detalhes. E aí é uma impressão pessoal, como eu coloquei ali. Então, escrever sobre o incêndio, a imprensa inteira já escreveu. Da Tribuna ao Wall Street Journal, da Globo ao Diário do Litoral. O jornal para onde eu escrevo, a mesma coisa. Todo mundo já escreveu sobre o incêndio. O cronista, ele não está preocupado em informar. O cronista está preocupado em dar a impressão dele sobre os fatos. Então, assim, enxergar aquilo que ninguém enxerga. Exatamente. O incêndio está todo mundo vendo. O cronista está vendo o jeito que está todo mundo vendo. Entendeu? Então, essa cena é a pequena coisa que vai alimentar a crônica.